Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa terça-feira, dia 8 de abril, jogos onde a gente tem aí as quartas de final da Champions League, jogos de ida começando a acontecer nessa terça-feira. Temos também aí jogos de brasileiros pela Copa Libertadores, pela Copa Sul-Americana, então vou comentar aqui sobre as melhores oportunidades que eu encontrei aqui para a gente fazer trade esportivo nessa terça-feira, dia 8 de abril, beleza? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui para fortalecer sempre o conteúdo e ativar o sininho para receber as notificações. Comenta aqui nos comentários se tem alguma operação que você pretende fazer nesses jogos aqui também, que eu não comentei aqui nos vídeos, porque isso acrescenta também a nossa comunidade aí, beleza? Tá sempre comigo aqui nos vídeos a Superbet, plataforma que eu utilizo aí para realizar as minhas entradas como punter, né? Se você procura aí uma boa casa de apostas para você trabalhar como punter aí nos jogos, principalmente fazendo entradas pré-live nas partidas, aí eu recomendo bastante a Superbet. Tem sido uma casa onde eu tenho tido uma experiência muito bacana, muito fácil de operar, muito fácil de depositar, de sacar também. Então, se você escanear o QR Code que está aí na tela ou clicar no link na descrição aqui do vídeo, você facilmente cria a sua conta no site da Superbet, né? E além de ajudar esse canal, você vai estar operando aí numa plataforma extremamente confiável, muito boa de funcionalidades também, né? E a gente vai estar fazendo aquele projeto das Super Odds também, né? Para a fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Então, cria sua conta na Superbet e venha comigo aí para poder trabalhar junto, para poder operar junto nesses jogos, ok? Bom, começando aqui com Arsenal e Real Madrid, primeiro jogo que a gente tem às 16 horas pela Champions League. O Arsenal dentro de casa é levemente favorito. A gente tem o Real Madrid no âmbito geral aqui da Champions League como um dos principais favoritos para o título, né? Mas nesse jogo fora de casa vai pegar a equipe do Arsenal extremamente bem montada pelo seu treinador Mikel Arteta e também muito motivada para conseguir somar pontos aqui, né? No caso, conseguir construir um placar de vantagem em casa para esse confronto aqui. Vamos clicar aqui para abrir a janela do confronto onde a gente tem as escalações aqui distribuídas, né? O Arsenal vem num 4-3-3, o Real Madrid num 4-2-3-1. Interessante a gente notar aqui que não temos mudanças táticas, mas temos alguns desfalques importantes do lado do Arsenal. Os principais deles são o Sterling, que está suspenso, o Gabriel Magalhães, que está machucado, o Gabriel Jesus, o Kai Havertz, que está machucado também. Então esses são os principais desfalques aqui do lado do Arsenal. Do lado do Real Madrid, Militão, Carvajal também está fora para a temporada. E o Ceballos, que vinha jogando, e o Mendy, que vinha jogando também, estão fora aí por lesão, né? Então aqui temos uma lista grande de ausentes. O Tchouaméni também está suspenso por cartões, também está fora desse jogo. Temos uma lista grande de ausentes aqui dos dois lados, né? Então, basicamente a questão dos desfalques aqui vai estar relativamente equilibrada. A gente não vai ter muita diferença. Eu acho que talvez por ter Gabriel Jesus e Kai Havertz fora, o Arsenal sinta um pouco mais a questão dos desfalques, né? Do lado do Real Madrid, os desfalques são importantes, mas tem peças de reposição aqui, né? Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil da gente poder fazer alguma coisa pré-live nele, tá? Se a gente fosse trabalhar mercado de gols aqui, pegaríamos uma linha bem interessante aqui, acima de 2,10, tá? Tudo acima de 2 aqui para gols eu acho interessante no over 2,5 para um jogo desses aqui. Só que a gente tem que levar em consideração que estamos falando de um jogo de ida onde o Real Madrid, que é a equipe que tem um poder ofensivo muito um poder de definição muito qualificado, né?
talvez não se jogue, não se atire para o ataque com tanta vontade assim, justamente porque pode levar um placar aí para poder decidir o jogo na volta no seu estádio, tá? Acredito que o Real Madrid só vai jogar tentando mais forçar o erro do Arsenal do que propriamente tentar construir jogo em cima do time do Arsenal. Então, aqui, quem tem a responsabilidade, quem precisa sair para o jogo, construir um placar de vantagem é o time da casa. E a gente tem aqui, dentro desse contexto aqui, a possibilidade de poder fazer alguma coisa lei ao Arsenal, tá? Eu não gosto de trabalhar contra o Real Madrid, é uma equipe muito perigosa da gente fazer qualquer coisa contra eles. A odd do Arsenal, se o time não tiver total domínio do jogo aqui, ela vai corrigir fortemente nos primeiros minutos, tá? Então, eu acho que a gente pode ter uma janela de tempo aí do Arsenal não sendo tão dominante quanto o mercado espera, e aí sim atribuindo um favoritismo um pouco maior para o Real Madrid, essa odd talvez até trocando de lugar aqui as duas equipes, beleza? Então, recomendo a vocês que fiquem de olho nesse tipo de situação aqui dentro do jogo, perfeito? Depois, no mesmo horário, temos Bayern e Inter de Milão. O Bayern de Munique, que já está virtualmente campeão aí da Bundesliga, né? Já vai garantir o título aí com várias rodadas de antecedência. E a Inter, que briga na liderança do campeonato italiano, conseguiu uma distância um pouco interessante agora aqui. Vamos dar uma olhada como é que está a tabela do italiano. A Inter lidera com 68 pontos, o Napoli acabou empatando com o Bolonha e está com 65 pontos, então ainda são 3 pontos de diferença para a Inter na liderança. Já o Bayern de Munique na Alemanha é líder com 68 e o segundo colocado é o Leverkusen com 62, então aqui são 6 pontos de diferença, né? Já é uma margem mais interessante aqui, tendo que jogar menos rodadas ainda, né? O campeonato alemão tem menos equipes e, portanto, menos rodadas, então está mais próximo do final. Então a gente tem um contexto aqui interessante das duas equipes liderando seus campeonatos e tendo aqui também como prioridade a Champions League, né? O time do Bayern vai num 4-2-3-1 e o time da Inter vai num 3-5-2. Quais as diferenças em relação ao esquema tático? Vai depender muito da postura do time, principalmente sem a bola, tá? Quando a gente analisa a montagem tática da equipe, a gente tem que ver a funcionalidade de cada jogador dentro dessa estrutura, o que cada jogador pode oferecer a nível de completar a transição ofensiva quando tem a bola e de se defender quando está sem a bola, tá? E a gente tem aqui uma característica no time, principalmente da Inter de Milão, um time extremamente bem compactado defensivamente, né? Essa linha de 5 aqui, ela não baixa, não costuma baixar os alas para fazer uma marcação de primeira linha de 5 jogadores. Então a base da marcação da Inter de Milão é justamente setorizar o meio-campo e tentar colocar um número grande de jogadores aqui para ganhar superioridade numérica nesse setor. Então vai ser necessário que no momento de ataque, principalmente os laterais e volantes aqui do time do Bayern de Munique se somem ao ataque, não todos ao mesmo tempo, né, mas sempre que possível eles consigam colocar uma superioridade numérica de jogadores aqui para tentar construir vantagem nesse primeiro jogo, que é fundamental para o time do Bayern de Munique vencer esse primeiro jogo aqui e levar um placar de vantagem para a Itália, porque se esperar para vencer na Itália vai ficar tudo muito mais difícil. Lá em Milão o time da Inter é bem mais favorito do que a Inter na minha visão. Aqui temos odd de 1,91 para a Inter e 3,95, aliás, 1,91 para o Bayern e 3,95 para a Inter. Então eu acho que o Bayern tem que sim tentar criar uma superioridade, tentar ter um volume de jogo aqui para construir um placar de vitória nessa primeira partida. É um time que tem jogadores muito experientes para jogar a Champions League aqui. A Inter também tem, já foi finalista, enfim, tem uma trajetória também muito importante com esse elenco aqui, com a maioria desses jogadores, né? Todos eles já têm uma certa experiência jogando esse tipo de competição, mas
O time do Bayern de Munique é um time que vem numa sequência muito boa e que bem provavelmente vai tentar tomar a iniciativa do jogo aqui. A minha sugestão para você operar nessa partida seria leia o visitante, tá? Trabalhar contra a Inter de Milão, principalmente nos primeiros minutos de jogo, onde a gente deve ter o time esperando um pouco mais as ações do Bayern e vendo o que o time alemão vai tentar fazer ofensivamente aqui, né? E aí tentando cobrir alguns espaços, enfim. Tem que tomar cuidado com a bola de contra-ataque. O time da Inter é muito bom nesse fundamento, principalmente com o Lautaro e com o Thuram. Aqui, esses jogadores jogam sempre nas costas da defesa adversária em velocidade. O time do Bayern é um time que costuma adiantar a sua linha defensiva, tá? Então, é muito importante prestar atenção nesse tipo de situação. Se a equipe da Inter estiver gerando contra-ataque desde o começo do jogo, não recomendo você trabalhar esse lei, tá? É uma entrada aí que só faz sentido se você não estiver correndo tanto risco assim de bola no contra-ataque. E outra dica que eu deixo para vocês é a seguinte: bola parada da Inter é muito forte, então mesmo que a gente tenha uma defesa alta aqui, jogadores de qualidade defensiva aqui, o goleiro do Bayern de Munique não é o Neuer, tá? É o goleiro reserva. Então aqui a gente já tem uma ausência importante, tá? Que pode ser determinante no jogo de bola aérea defensiva. Então, tomem muito cuidado, não se exponham aí a faltas laterais para o time da Inter de Milão ou escanteios para o time da Inter de Milão. Não é bom ficar no mercado esperando essas situações contra a sua posição, beleza? Bom, falando agora aqui dos jogos da Libertadores e da Sul-Americana, vamos tentar falar primeiro dos jogos das 19 horas, onde a gente tem aqui o Botafogo fazendo a sua estreia dentro de casa contra o cara bobo da Venezuela. Existe cara bobo no futebol? Aparentemente ainda existe. Vamos ver se o Botafogo consegue fazer valer essa máxima aí, se aproveitar disso jogando dentro de casa e construir uma vitória com saldo. É isso que a gente espera do Botafogo nessa partida, tá? A gente tem visto aqui nos jogos de estreia, os dois perderam, né? Inclusive os brasileiros como visitantes aí na estreia, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana também, os visitantes eles não foram muito bem, né? Então a gente tem aqui o caso do Botafogo que perdeu a primeira partida e o cara bobo também perdeu a primeira partida, né? Temos aqui o Bastos que está sob dúvida por lesão e o Igor Jesus que está suspenso porque foi expulso no último jogo, né? Então a gente tem aqui Mastriani começando no ataque. O Igor Jesus fez pelo Campeonato Brasileiro um bom jogo contra o Juventude, né? E agora tá fora aí contra o time da Venezuela, aqui contra o Carabobo. Então, o que a gente deve esperar aqui? Botafogo com mais posse, Botafogo com domínio, com controle de jogo, trabalhando principalmente os lados do campo, onde tem jogadores muito rápidos aqui e por onde o jogo do Botafogo tem fluído melhor, né? Principalmente pelo lado esquerdo aqui, onde tem bastante a passagem do Alex Telles para o ataque também, né? O Marlon Freitas é um jogador que participa também bastante do jogo, encosta aqui nos meias para fazer um jogo de apoio. Então a gente tem aqui um time do Botafogo muito organizado ofensivamente para produzir um jogo de muita superioridade. Eu não concordo com essa odd aqui de 1,16, eu acho que essa odd aqui tinha que estar perto de 1,30, mesmo a gente falando de um time muito inexpressivo no futebol sul-americano, que é esse time venezuelano aqui. Eu não acompanho naturalmente o campeonato venezuelano, então a amostragem que a gente tem dessas equipes é quando eles jogam contra brasileiros, principalmente na Libertadores. Jogos de Libertadores em geral, de Sul-Americano em geral, a gente acompanha, né? Mesmo que não tenha brasileiros envolvidos, mas aqui a gente tem um time que não tem como esperar muito dessa equipe. Vamos ver como é que está a classificação deles no campeonato venezuelano. Muito provavelmente eles não estão numa classificação boa e é por isso que eles não estão assim tão bem cotados, né? Vamos ver aqui. Vamos ver a Liga Venezuelana aqui. Liga Venezuelana, 10 partidas, 12 gols marcados, 7 gols concedidos.
Vamos ver aqui a classificação do campeonato. Carabobo é o primeiro colocado na competição, hein? Em 10 partidas, 21 pontos. Então o Botafogo tem que ficar esperto aqui, porque o Carabobo parece que não é tão bobo assim. Vamos ficar de olho aqui. Acho que é mais um motivo para a gente ficar esperto e não tentar atolar. Beck é o time da casa com uma odd tão amassada assim, num time que a gente não conhece. Vale mais a pena prestar atenção ao longo da partida aqui e ver o que o mercado pode nos oferecer de possibilidades aqui, tá? Talvez uma goleada do Botafogo, isso aqui dá pra gente imaginar, mas precisaríamos de um mercado aí com odds melhores pra gente poder trabalhar. Ainda às 19 horas, vamos ver aqui, às 19 horas não temos nenhum outro brasileiro, temos às 21h30 esse jogo aqui que é importante, no mesmo grupo do Botafogo tem Estudiantes e Laú do Chile, tá? Estudiantes joga em casa, venceu o Botafogo na primeira partida, né? Aliás, venceu o Carabobo na primeira partida, o Laú venceu o Botafogo, né? Então, dois times com vitória na estreia. Aqui a gente tem que levar em conta o fator local do Estudiantes jogando na Argentina, tá? Um lei à Universidade do Chile, para mim, parece ser a primeira alternativa mais interessante aqui. Os times que vão jogar como visitante aqui procuram preservar aí o seu setor defensivo, então leia o time visitante, quase sempre é uma posição onde traz uma correção interessante de preço aqui, tá? 21h30 a gente tem aqui o River Plate contra o Barcelona do Equador, River Plate que venceu também a sua primeira partida, né? E o Barcelona do Equador venceu também. Então temos aqui um jogo que vai definir a liderança do grupo. Para mim, eu falei isso aqui antes da Libertadores começar, o River Plate tem tudo para ter uma das melhores campanhas na fase de grupos aqui também e ser um dos melhores colocados no geral aqui da Libertadores nessa fase de grupos, tá? Jogando dentro de casa com uma odd aqui de super favorito, não acho que tá errada essa cotação. Acredito sim que o River Plate é bem favorito jogando dentro da sua casa aqui. Devemos ter um time do Barcelona que é ousado, que é um time que gosta de jogar de contra-ataque, é um time que força o erro do adversário. A gente viu isso no confronto contra o Corinthians na pré-Libertadores, aí onde o time jogando dentro de casa fez 3-0, né? Mas fora de casa é bem mais conservador, é um time que joga protegendo espaços, é um time que não deixa os laterais saírem muito, então aqui a gente pode esperar um jogo também para correção de preço do time visitante, tá? Esse jogo pode ser back favorito desde que o River Plate tenha aquele domínio constante do jogo que a gente costuma ver, inclusive o River aplicando dentro de casa esse tipo de futebol, tá voltando a colocar esse estilo de jogo em campo, tá? Então, se a gente vê o River jogando dessa forma, pode ser que seja interessante trabalhar a favor do favorito aqui, nessa odd aqui, que a gente pode esperar para pegar, sei lá, em torno de 1,50 aí, pegar esse back ao River Plate aqui, ok? Ainda pela Libertadores temos no grupo do São Paulo às 19 horas aqui Libertad e Tajeres de Córdoba. Nesse jogo aqui o Libertad venceu a primeira partida, o Tajeres perdeu, né? O Tajeres perdeu para o São Paulo e o Libertad venceu o Alianza Lima do Peru. Então a gente tem aqui agora um confronto onde o Libertad vai jogar dentro da sua casa. Libertad que é um time no Paraguai que é a terceira potência, né, depois de Olímpia e Cerro Porteño, vem crescendo no contexto do futebol paraguaio, mas é um time inexpressivo a nível de torcida, a nível de fator local, também não é uma equipe assim que tem um fator local muito pesado, né? Então, sem dúvida, quando esse jogo acontecer na Argentina e o Libertad for jogar contra o Tajeres lá, o fator local vai ser diferente, né? O time argentino tem mais aderência de torcida, tem um estádio um pouco mais, que a gente pode dizer assim, fator local um pouco mais poderoso, né? Então aqui é um jogo que a gente pode trabalhar eventualmente correção de preço, não recomendo trabalhar over goals aqui, é um mercado que você vai olhar a odd e vai achar que está uma odd interessante para você trabalhar, mas o jogo justamente está precificado para ser um jogo under, né? Então não trabalharia, não sugeriria a vocês o mercado de gols aqui nesse jogo, tá?
mais uma correção de preço aqui trabalhando contra o time da casa. Quase sempre vai ser um mercado que vai te pagar um pouquinho mais nos primeiros 20 minutos de jogo ali, desde que a gente não tenha, obviamente, o time da casa exposto a bolas paradas, exposto a contra-ataques, a esse tipo de situação. São os critérios básicos para você trabalhar quando você está operando aí contra o time visitante em competições sul-americanas, ok? Temos ainda na Libertadores o Peñarol contra o Santo Antônio Bulu Bulu, né? Esse jogo aqui o Peñarol é franco favorito dentro de casa, 1,14. Eu não gosto desse tipo de cotação, eu já fujo desse tipo de jogo automaticamente, porque eu não conheço o Santo Antônio e não conheço basicamente o estilo de jogo do Peñarol e sei que não é aí uma equipe com consistência suficiente para ter essa odd. Naturalmente esse preço ele se configura muito mais também pelo fato do adversário ser um estreante na Libertadores, ser um time praticamente desconhecido, sem valências individuais importantes, mas é bom a gente tomar cuidado aqui porque o Santo Antônio venceu a primeira partida na fase de grupos e o Peñarol perdeu a primeira partida, né? Então isso coloca uma pressão aí no time do Peñarol para vencer dentro de casa e acabar não se complicando muito nesse grupo aqui, que tem Vélez Sarsfield, que tem Olímpia, dois times aí complicados, né, de jogar contra, e provavelmente o Peñarol vai ter vida difícil aí também nos próximos confrontos. Não dá para dar mole dentro de casa. Essa odd aqui basicamente obriga o Peñarol a vencer esse jogo, tá? Tem que tomar cuidado, não é o tipo de jogo que eu gosto de trabalhar lá na fase de início da Libertadores, tá? Depois a gente tem aqui, pela Sul-Americana, o Corinthians. Primeiro temos o Grêmio, né? Às 19 horas. Grêmio às 19 horas contra o Atlético Grau. Também temos aqui uma cotação bem amassada para o Grêmio. Eu acho que esse preço deveria estar um pouco mais alto. Pesa bastante aqui o fator local do Grêmio jogar dentro de casa. Pesa bastante a fragilidade do adversário, que é um time que perdeu na primeira partida. O Grêmio acabou vencendo o seu adversário no primeiro jogo também. Venceu o Sportivo Luquenho, né? E o Atlético Grau perdeu para o Godoy Cruz. A briga nesse grupo deve ficar entre Grêmio e Godoy Cruz aqui, mas a fase do Grêmio não é muito boa. A fase do Grêmio, na verdade, ela é bem complicada. O treinador aí está sendo muito questionado o trabalho dele no Grêmio e a gente provavelmente vai ter aqui alguns desfalques importantes na equipe do Grêmio aqui, jogadores que não vão estar no time por opção técnica, alguns por lesão também, né? Então a gente tem aí, pode ser que o Bright White não seja titular nesse jogo aqui, né? Pode ser que a gente não tenha alguma modificação na equipe do Grêmio em relação aos últimos jogos que a gente viu a equipe atuando. Então é bem difícil a gente tecer um cenário aqui e dizer que o Grêmio vai passar por cima do Atlético Grau. O Grêmio não tem jogado futebol para isso, nem no Campeonato Gaúcho, nem no Campeonato Brasileiro, enfim, nem na Copa do Brasil, onde enfrentou também adversários mais fracos. O Grêmio penou para ganhar, então não acredito aqui que o Grêmio vá vencer de goleada esse jogo, tá? Mas também não trabalharia contra o Grêmio numa correção de preço aqui, tá? Acho que seria também muita loucura a gente querer pegar alguma coisa a favor do Atlético Grau num jogo desses aqui, na casa do Grêmio, com todo o contexto aí do Grêmio, inclusive priorizando a Sul-Americana nesse primeiro momento aqui, colocando força máxima para jogar esses confrontos, tá? Depois temos Vasco e Puerto Cabello, aqui também é outro jogo com a mesma pegada lá do Botafogo, né? Contra a mesma pegada do Grêmio, muito, muito favorito aqui. Esse preço aqui ele é um preço um pouco enganador, na verdade, porque está enfrentando uma equipe que, justamente por causa do nome, tem essa odd aqui de super zebra, né? Mas a gente sabe que as coisas se equilibram bastante quando a gente fala em confrontos de Libertadores, onde o time às vezes joga por uma bola. Vai deixar um cenário aqui de muita dificuldade para o Vasco conseguir furar essa pressão, essa barreira do time visitante aqui nos primeiros minutos. Então
a gente pode até ver o time da casa tendo bastante domínio de jogo, tendo bastante posse da bola, tendo bastante aproximação no campo ofensivo, mas na finalização a gente vai ver que vai ser bem difícil encontrar janelas de finalização interessante aqui do time do Vasco contra um adversário que deve vir muito fechado aqui. É um time que joga com uma linha de 5 na defesa, não tem escalação aqui, mas no jogo que a gente acompanhou na estreia, onde eles jogaram contra o Puerto Cabello, jogou contra o Lanús, né, dentro da sua casa, empatou por 2-2. É um time que joga com uma postura mais recuada, então tem que tomar cuidado. Leve sempre em consideração que você está trabalhando aqui equipes que ainda não têm uma filosofia de jogo completamente bem encaixada, né? Que é o caso do Grêmio, que é o caso do Vasco, que é o caso do Botafogo com treinador novo. Então tudo isso ainda está se adequando aí. Você trabalhar odds aí abaixo de 1,20, 1,30 para essas equipes é muito complicado, tá? Não recomendo você se atirar. Tem jogos melhores para você fazer aí nessas competições, beleza? Basicamente isso daí. Temos aqui o jogo do Corinthians às 21h30 com a América de Cali, o último jogo para a gente analisar. América de Cali que venceu a sua primeira partida e lidera o grupo junto com o Huracan, que venceu o Corinthians, né? Então o América venceu o Racing do Uruguai e o Corinthians perdeu para o Huracan na estreia, né? Temos aqui um jogo onde o Corinthians precisa necessariamente fazer um jogo de superioridade aqui. O América de Cali tem uma torcida muito pesada, tá? Joga num estádio onde o clima é muito ruim para os visitantes, tá? Então tem um fator local pesado aqui envolvido. O time do América de Cali é um time rápido na transição, um time que tem jogadores com bom poder de finalização, embora obviamente não dê para a gente colocar aqui no nível de times brasileiros, mas esse é um enfrentamento que para o Corinthians vai ser muito difícil. O Corinthians vai ter que jogar um futebol que a gente viu poucas vezes o Corinthians jogando aqui para poder construir um placar de vitória fora de casa e se manter na disputa aqui, né? Porque se perder a segunda partida aqui, levando em consideração que só o primeiro time do grupo vai classificar direto, o segundo vai jogar um playoff contra os terceiros da Libertadores, né? Então não é bom para o Corinthians perder mais um jogo seguido aqui, porque a gente tem do outro lado o Huracan e o Racing. Se o Corinthians perder e o Huracan vencer o Racing fora 6 pontos também, o Corinthians já fica numa situação muito complicada no grupo, tá? Então precisa muito da vitória o time do Corinthians. Aqui sim a gente pode tentar trabalhar alguma coisa contra o time da casa, pegar uma correção de preço do América aqui, mas vamos precisar que o Corinthians dê muito sinal de que tá mobilizado para vencer essa partida, tá? Se o Corinthians não tiver com ligado no 220 aqui, eu não recomendo você a pegar essa cotação aqui de correção de preço do América de Cali, beleza? Se o Corinthians entrar bem, se a gente vê o time naquele ritmo interessante, marcação alta, com os jogadores mordendo a saída de bola, aí eu recomendo vocês sim a pegar essa cotação aqui do América para tentar corrigir a equipe da casa. Beleza, pessoal? Essas foram as dicas. Lembrando sempre, apostas é para maior de 18 anos. Aposte sempre com responsabilidade. Valeu, um grande abraço. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.